Bom, então agora nós começamos a seção 5.5, que trata da ebulição em vaso, ebulição em convecção natural ou pool boiling mesmo, tá, pessoal? Existe um experimento clássico que define essa área da transferência de calor, que é o chamado experimento de Nukiyama, né? A partir do experimento de Nukiyama, nós vamos ser capazes de interpretar a chamada curva de Nukiyama, ou curva da ebulição, tá? Então é um experimento bem simples. Ele foi realizado aí na década de 30 do século passado. E ele consiste do seguinte: eu tenho um reservatório, né? No caso, o experimento foi realizado com água, né? Aqui é um fio, né? Um fio aquecido, né? Eu tenho, notem, dois terminais aqui, né? Aplica-se uma diferença de potencial, passa-se uma corrente elétrica pelos terminais, pelo fio também. Pelo fato do fio ser muito fino, a sua temperatura vai se elevar bastante, né, por efeito Joule, e vai ocorrer ebulição sobre a superfície do fio. Eu posso aumentar a diferença de potencial e aí com isso passar mais corrente. Passando mais corrente, eu dissipo mais calor, a temperatura fica mais alta, né? Conhece-se o material do fio e, portanto, a sua resistência, de modo que, a partir da medição da diferença de potencial e da corrente, né, sabendo-se a resistência, por meio de uma curva de calibração, sabe-se a temperatura da superfície do fio, que é igual, praticamente igual à própria temperatura do fio, uma vez que ele é muito fininho, muito sensível, certo? Tá? Então a temperatura do fio é conhecida por meio de uma curva de calibração. Tá? Nesse experimento eu tenho ebulição saturada, né? Portanto a temperatura média do fluido, do líquido, é a temperatura de saturação naquela pressão. Né? Aqui o meu reservatório está aberto para a atmosfera, e nós vamos desenhar uma curva da seguinte forma: eu vou controlar a potência de aquecimento, por exemplo, controlando a diferença de potencial, aumenta-se a potência dissipada, e aí tem mais fluxo de calor. Eu conheço a área do fio, sei qual é, né, a potência por efeito de Joule que está passando ali, e meço, né, obtenho a temperatura do fio, certo? Tá? Então é bem simples. Eu começo do zero, né, zero fluxo de calor, a temperatura do fio vai ser igual à temperatura do líquido, à medida que, perdão, nós vamos aumentando o fluxo de calor. Eu começo certamente com uma região de convecção natural, e depois, se a temperatura do fio ficar muito alta, ele vai adentrar numa região de ebulição. Tá? Então é isso que a gente tem aqui. Ó. Notem que eu tenho aqui no eixo X o fluxo de calor, no eixo Y uma diferença de temperatura, que é o superaquecimento do fio. Né? Tá? É a temperatura do fio menos a temperatura de saturação. Então comecei daqui, ó, do zero, né? Do zero. Por enquanto esquece esse que é máximo, que é mínimo aqui. Né? Eu aumento a minha potência de aquecimento, né? A diferença de temperatura vai aumentando, mas eu tenho ainda uma região de baixa inclinação, ΔT sobre Q, o que significa um elevado Q sobre ΔT, ou seja, um elevado fluxo de calor, certo? Tá? Das observações do Nukiyama, né, o sistema foi seguindo esse caminho, porém, quando ele chegou aqui num determinado ponto, o que aconteceu quando ele tentou elevar um pouquinho a potência dissipada no fio? Houve um aumento brusco, bastante elevado, da diferença de temperatura, ou seja, o sistema disparou desse ponto, onde está marcado aqui o cursor do mouse, né, até uma temperatura muito elevada aqui, tá? Coisa de centenas de graus mais elevado, né? E o que fez com que isso acontecesse foi exatamente uma geração muito grande de bolhas, tão grande a ponto de cobrir toda a superfície do fio por vapor. E vapor sendo muito menos condutivo do que o líquido, né?
criou-se uma resistência térmica absurda, ali uma camada de vapor ao redor do fio, que fez com que a temperatura sofresse essa variação aqui tão brusca, certo? Tá? Em determinadas situações, pode ser que a variação de temperatura é tão alta que o fio, por ser fino, não resiste, ele se rompe, né? Queima. Daí o nome de burnout. Porém, se o fio resistir, é possível continuar, né? E mais importante do que isso, se nós voltamos agora, né, reduzindo a, a potência de aquecimento, né, o sistema não volta pelo mesmo caminho, ele tem uma presença de uma esterese. Né? Então eu vou reduzindo o fluxo de calor, né, porém o coeficiente de transferência de calor continua baixo ou a diferença de temperatura continua alta, e isso é relacionado ao fato de que nessa região ainda há um contato grande do vapor com a superfície do fio, ou seja, o líquido não consegue tocar a superfície do fio e resfriá-lo. Ele só vai conseguir fazer isso quando nós chegarmos aqui nesse ponto de Q mínimo. Né? Vou esperar o cursor funcionar aqui. Quando a gente chegar nesse ponto de Q mínimo. Então, chegando nesse ponto de Q mínimo, o líquido volta a fazer contato com a superfície. Ao voltar a fazer contato com a superfície, eu retomo aquela curva de elevado H, ou seja, de baixa inclinação ΔT por Q, né, nessa região mais próxima do zero aqui. Tá? Então, o caminho, né, de aquecer controlando o fluxo de calor é esse daqui, atinge uma situação de fluxo de calor máximo, o líquido não mais consegue tocar a superfície, qualquer tentativa de um toquezinho de leve aqui nessa taxa de transferência de calor, ele já vai jogar a temperatura aqui para cima. Se o sistema resistir, se o fio resistir, ele consegue avançar, porém se ele não resistir, ele vai romper, é o burnout, né? E na volta ele volta por aqui. Aí eu atingo esse ponto de fluxo de calor mínimo, que é o mínimo fluxo de calor necessário para sustentar uma camada de vapor em contato com a superfície. Né? E aí nesse ponto ele volta para cá e eu fecho a curva. Tá? Então essas foram observações experimentais do Nukiyama. É comum nós encontrarmos essa curva plotada da seguinte forma, plotada não como ΔT no y e q no x, mas o contrário, como q no y e ΔT no x. Tá? Mas aí o caminho ele é semelhante. Eu saio daqui, tem uma região inicialmente aqui de convecção natural, daqui a pouco ele começa a entrar em ebulição, muito levemente. Eu venho subindo até o ponto que nós encontramos um fluxo de calor máximo, né? Onde há a presença de bolhas e aí forma-se um filme contínuo de vapor ao redor do aquecedor. Essa variação aqui é brusca, né? Isso aqui não denota o tempo, mas o tempo é quase que instantâneo quando isso acontece, então é perigosíssimo, por exemplo, do ponto de vista de segurança, né? Do ponto de vista de segurança. Se o fio aguentar, ele pode continuar subindo no regime de ebulição com a película de vapor ao redor do fio. Né? E ao descer nós encontramos aquela situação de fluxo de calor mínimo, ou seja, o mínimo fluxo de calor que sustenta um filme de líquido, um filme de vapor contínuo em contato com a superfície aquecida. Se eu tento diminuir um pouco mais, ele volta para cá. Tá? E essas variações aqui de temperatura, elas são reais, estão em escala aqui, tá, pessoal? Então, essa escala log tudo aqui, né? Então mostra realmente como essas variações são feias, tá? Então, quando é controlado o fluxo de calor, observa-se uma esterese entre os processos de aquecimento e de resfriamento, tá? Então, um aumento abrupto de ΔT além de Q máximo e uma redução abrupta de ΔT aquém de Q mínimo. Tá? E aí eu só queria mostrar esses regimes de ebulição, né? Na verdade aqui bem no iniciozinho uma convecção natural, ó, 103 para 100, né, ligeiramente superaquecido. Aqui no regime de ebulição nucleada, 10 graus já começam a aparecer algumas bolhas e tal. Aqui são aquelas regiões de formação de um filme contínuo sobre a superfície. Aqui
uma região de transição, mas que é preciso chamar a atenção, vou voltar um slide aqui, para o fato de que essa região aqui, que seria a região de transição, né, o bypassing, a boiling curve ali, ele não acontece quando eu controlo o fluxo, tá? Quando eu controlo o fluxo, ele passa pelo envelope de esterese aqui. O sistema só passa por essa região intermediária aqui quando eu controlo a temperatura da parede, tá? Então, e aí algumas fotos, tá bom? Daquelas regiões. Da região de ebulição nucleada, né? Onde há poucas bolhas e tal, aqui, né? Aqui é a região chamada de jatos e colunas, onde já há uma aglomeração maior de bolhas na superfície. E aqui os regimes de formação de um filme contínuo de vapor sobre a superfície, tá? Então são regiões que não são propícias, por exemplo, né? Essas, quando há um filme de vapor contínuo formado sobre a superfície, não são regiões propensas para o projeto de sistemas térmicos, onde eu quero ter o melhor desempenho térmico possível, né? Se eu quiser ter o melhor desempenho térmico possível, o maior H possível, eu tenho que trabalhar nessa região onde há contato do líquido com a superfície, né? E ficar mais longe, né, que eu posso dessa região aqui, tá? Aqui eu aproveito um elevado coeficiente de transferência de calor e estou numa região de uma certa margem de segurança. Isso não quer dizer que a gente não precise estudar o comportamento do coeficiente de transferência de calor nessas regiões em que há contato do vapor com a superfície, ou as próprias expressões para o fluxo de calor mínimo e principalmente para o fluxo de calor máximo, tá? Mas aí não é para uma situação de projeto térmico de trocadores de calor, de sistemas térmicos de uma forma geral, mas sim sob o aspecto da segurança, né? Sob o aspecto da segurança, é importante conhecer aqueles limites ali para que a gente possa ficar longe deles, né? Tá? Então, só para completar aqui, né, a curva de ebulição, a curva de Nukiyama, exatamente o que eu estou falando, do ponto de vista de projeto de equipamentos, parte da curva de ebulição de maior interesse é que abriga a região de ebulição nucleada. Né? E aí há todos os aspectos de segurança do que nós chamamos de fluxo de calor máximo, são sinônimos, né? Fluxo de calor máximo é esse ponto de cá, né? O fluxo de calor máximo, ou nessa figura que é um pouquinho mais bonitinha aqui, esse fluxo de calor máximo, que é o fluxo de calor mínimo, que tem como sinônimos CHF, que é Critical Heat Flux, fluxo de calor crítico, ou crise de ebulição. Tá? Então esse ponto fornece um limite de operação superior ao fluxo de calor acima do qual a troca térmica na ebulição está associada a elevadíssimas diferenças de temperatura e, consequentemente, baixos coeficientes de transferência de calor. Tá? Então aqui alguns valores típicos, né? Essa curva é uma curva do Sengel que mostra valores típicos de fluxo de calor, de ΔT de superaquecimento da parede, né? Tá? E o que nós vamos fazer a partir de agora é olhar para essas regiões aqui, né? Então, a primeira expressão para calcular coeficiente de transferência de calor vai ser dessa região aqui, tá? Da região de ebulição nucleada. Depois nós vamos ver expressões para calcular o fluxo máximo, expressões para calcular o fluxo mínimo e métodos para estimar o coeficiente de transferência de calor nessa região onde eu tenho um filme contínuo de vapor em contato com a superfície, tá? O coeficiente de transferência de calor sempre ele vai ser definido dessa forma, né? Vai ser definido como o fluxo de calor imposto à superfície dividido pela temperatura da parede, dividido por uma temperatura de saturação na pressão do sistema, tá? A pressão do líquido, melhor dizendo, né? Então isso aqui sempre vai ser usado dessa forma. Tá? Mesmo numa situação que eu tenha ebulição subresfriada, eu sempre vou usar a temperatura de saturação na pressão como referência, tá bom? Tá? Então, o primeiro, né, no próximo clipe que a gente vai ver, é para o regime de ebulição nucleada, que é demarcado por aquela região ali, tá? A gente vai ver alguma correlação para esse regime, tá bom? Mas só no próximo clipe.